Bom, gente, eu vou estar falando. Meu nome é Solange, eu sou mestranda da Escola de Serviço Social e o meu texto ele vai tratar sobre os movimentos sociais, quer dizer, o movimento negro brasileiro em alguns apontamentos históricos, né? Não somente do movimento social em si, mas do movimento específico, o movimento negro brasileiro. E Petrônio Domingues, que é o autor desse artigo, ele é um historiador, professor, e ele tem o objetivo nesse artigo de justamente estar explorando esse tema, essa historiografia brasileira dos movimentos negros, justamente porque ele é um tema subexplorado, né? Então, há que se entender que foram diversas estratégias de luta pela inclusão social do negro e superação do racismo na sociedade brasileira. Então, desde muito tempo, né? Nós sabemos que foram muitas as revoltas, e aí esse autor ele se prontifica justamente a fazer esse resgate durante esse período da República, de 1889 a 2000, e traz alguns apontamentos e também quer deixar de alguma maneira exposto, né? E trazer à cena os principais intelectuais das lideranças negras desse período que ele dá preferência, né? Então são várias, mas ele vai falar de lideranças negras como José Correia Leite, Francisco Lucrécio, Abdias Nascimento, Hamilton Cardoso, Lélia Gonzalez, entre outros. Então muitas das coisas dos slides eu vou estar falando, justamente para o slide não ficar muito longo, e acho muito importante trazer em cena, né, essas lideranças, falar do nome deles, que foram pessoas muito importantes nesse movimento, no movimento negro. Então ele inicia dando alguns conceitos de movimentos sociais. Então ele usa as reflexões de Wilce Sherrill para estar dizendo o que é um grupo, o que é um movimento social, né? Então o Wilce ele diz que são grupos mais ou menos organizados sob uma liderança determinada ou não, possuindo programa, objetivo ou planos comuns, né? E baseando-se numa mesma doutrina, princípios valorativos ou ideologia, visando um fim específico ou a mudança social. E ele vai mencionar também, quando ele se pergunta, né? E nesse contexto, né? Nesse cenário, onde fica definido, o que fica definido como movimento negro? E aí ele usa o que Regina Paim, a reflexão de Regina Paim, onde ela diz que o movimento negro é a luta dos negros na perspectiva de resolver seus problemas na sociedade abrangente, em particular os provenientes dos preconceitos e das discriminações raciais que os marginalizam no mercado de trabalho, no sistema educacional, político, social e cultural. Então ele traz essa reflexão da Regina Paim, mas faz uma crítica, né, a um outro conceito de um outro autor que ele atribui como que no próprio artigo dele não vai estar inserido nesse conceito que Joel Rufino dos Santos compreende como movimento, né? Movimento social. Então ele diz que o movimento social negro seria todas, né? Ele diz assim, né? Considerar como movimento negro todos os movimentos que organizam em qualquer tempo e aspecto, sob qualquer rúbrica, descendentes de africanos do Brasil. Então o Petrônio Domingues ele vai dizer que se for assim, no artigo dele estaria faltando, entre outros temas, a história das Irmandades Negras, dos terreiros de candomblé, de capoeira ou das escolas de samba. Ele diz que esse artigo ele tem a intenção, né, intenciona o movimento político de mobilização racial. Então, o que ele traz à tona é esse movimento político, mesmo que em alguns momentos ele assuma, né, essa face fundamentalmente cultural, não tem como separar totalmente. E aí ele separa o artigo dele e essas fases do movimento negro em 4 fases. A primeira fase do movimento negro organizado na República é da Primeira República ao Estado Novo. Então ele diz que após a abolição da escravatura foi proclamada a República do Brasil, né?
em 1889, mas que isso não trouxe nem assegurou profícuos ganhos materiais ou simbólicos para a população negra. Então ela permanecia marginalizada, né? E ele baseia esse quadro de marginalização dele na teoria do branqueamento, né? Na necessidade do clareamento da população, e ainda economicamente, já que tinha entrada dos imigrantes europeus e que tinham preferência nos empregos disponíveis, tá? Então, ele fala que nesse momento, né, se organizam, né, os libertos, os ex-escravos e seus descendentes, eles instituem os movimentos de mobilização racial negra no Brasil. Eles criam dezenas de grupos de grêmios, de clubes, de associações, só que ele diz que eles eram eminentemente assistencialistas, não tão assim, e agregavam um número razoável de pessoas, né, que eles chamam aqui de homens de cor. Então agregavam um número de pessoas, né, de homens de cor razoável, mas tinham esse cunho eminentemente assistencialista, né? E nesse período ele não despreza, né? Ou melhor, ele traz em cena também o aparecimento da imprensa negra. Então ele vai falar dos jornais, dos principais jornais que visavam muito estar dando voz às necessidades da população negra, né? E um dos principais dirigentes negros da época, ele diz que foi o José Correia Leite. Ele era um dos dirigentes do jornal desse período, que foi o Clarim da Alvorada, lançado em 1924. Então, era uma forma, né, de estar dando voz às necessidades da população negra daquele momento. Sendo que ele diz que nessa etapa o movimento negro organizado era desprovido de caráter explicitamente político, né? Então, e nem tinham programas definidos, projetos ideológicos mais amplos. Mas esses jornais, eles enfocavam também, né, nesse sentido, enfocavam muito a questão das mazelas que afetava a população. Então, era uma forma de estar pensando soluções concretas para problemas de racismo na sociedade brasileira. Então, esses jornais tinham essa intenção, mas tinham esse propósito, né? Mas essa foi uma etapa que o movimento social negro como um todo não era organizado com caráter político, né? E aí, na década de 30, 1930, ocorre um salto, né, nessa fase, e em 1930, na década de 30, o movimento negro ele dá um salto bem qualitativo. Então, isso com a fundação, em 1931, em São Paulo, da Frente Negra Brasileira, que foi considerada a sucessora do Centro Cívico Palmares de 1926. Então, essas foram as primeiras organizações negras com reivindicações políticas mais deliberadas. E ela surge, né, na primeira metade do século XX, a Frente Negra Brasileira. Existiam delegações, com espécies de filiais, e tinha um regimento de muitas pessoas de cor, né? Ele diz que seguiam ao movimento negro brasileiro e tornou-se um movimento de massa, né? Então, a Frente Negra Brasileira, ela fez com que esse movimento negro brasileiro se tornasse um movimento de massa. E ela desenvolveu várias organizações de associados, né? No sentido que mantinha escola, grupo musical, teatro, time de futebol, e chegou também a publicar um jornal que era A Voz da Raça. E eu acho muito interessante nesse período que existe uma participação muito importante das mulheres na Frente Negra, né? E o autor vai mencionar um militante, um ativista da época, né, Francisco Lucrécio, onde ele diz que elas eram as mais assíduas na luta em favor do negro e que formavam uma boa parte da Frente Negra. Então ele diz que, reservando, né, talvez um exagero do ativista, ele assinala que as mulheres assumiam realmente diversas funções na Frente Negra brasileira. A Cruzada Feminina, por exemplo, mobilizava as negras para realizar trabalhos assistencialistas, né? E a Frente Negra também se transformou num partido político.
Então, e pretendia participar das próximas eleições a fim de capitalizar o voto da população de cor. E sendo que ela tinha uma característica, né, que era uma característica muito influenciada pela conjuntura daquele momento internacionalmente. Então, existia naquele momento a ascensão do nazifascismo, do próprio Benedito Mussolini na Itália, e defendia um programa político e ideológico autoritário e ultranacionalista. Tanto que o subtítulo do jornal A Voz da Raça demonstrava muito bem isso, né? Um dos subtítulos que o Petrônio Domingues cita era Deus, Pátria, Raça e Família. E eles tinham também uma milícia, né, muito estruturada aos moldes dos boinas verdes do fascismo italiano. Então a Frente Negra ela tinha esse perfil, né? Eles tinham o propósito de promover a integração do negro à sociedade. E com a instalação do Estado Novo, infelizmente, ou infelizmente, as organizações políticas foram extintas de uma maneira geral. Então, no ano de 1967, com a instalação do Estado Novo, todas as demais organizações e a Frente Negra elas foram extintas, né? E aí a gente vai estar indo para uma nova fase. O autor chama da segunda fase do movimento negro organizado na República, que é no ano de 1945 a 1964. Nesse período, a repressão era muito grande, né? Então, os anos de vigência do Estado Novo foram caracterizados justamente por essa violenta repressão política, o que inviabilizava qualquer movimento contestatório àquele regime. Mas existiam grupamentos assim mesmo, né, que eram grupamentos que tentavam de alguma maneira trazer o movimento social negro atuando de alguma maneira, né? Então a gente tinha a União dos Homens de Cor, também intitulada por UHC, fundada por João Cabral Alves. Eles inclusive foram recebidos pelo presidente Getúlio Vargas, então possuíam sucursais, então era um movimento importante. E com a queda do regime varguista é que ressurge em cena política esse movimento negro organizado. Então, a discriminação racial, à medida que se ampliava os mercados e a competição, também se tornava mais problemática e os negros continuavam marginalizados, né? E vivendo em favelas, no campos, alagados, e na agricultura de subsistência era a forma de sobrevivência da população negra. Então, o agrupamento União dos Homens de Cor, ele surge e tem uma boa entrada, inclusive, com o presidente Getúlio Vargas, na ocasião que eles foram recebidos por uma audiência e apresentaram uma série de reivindicações da população de cor, né? E uma figura assim, proeminente desse ativismo na vida pública foi José Bernardo, que foi eleito deputado federal, né, naquele período. E para completar esse grupamento, né, além da União dos Homens de Cor, surge também o Teatro Experimental Negro, em 1944, que tinha o Abdias Nascimento como sua principal liderança. Então, esse grupamento ele defendia os direitos civis dos negros na qualidade de direitos humanos. Então, eles fizeram várias ações, né? Eles tinham várias ações. Ele adquiriu um caráter mais amplo, né? O Teatro Experimental Negro, ele adquire um caráter mais amplo, em que existia jornal, que era o Jornal Quilombo, oferecia curso de alfabetização, de corte e costura, fundou o Instituto Nacional do Negro, o Museu do Negro. Então ele vai para além de simplesmente um teatro, né? Então, a importância do Abdias Nascimento, nesse momento, trazendo o Teatro Experimental Negro no ano de 1944. E também foram eles um dos primeiros pioneiros, né, para trazer no país as propostas do movimento de negritude francesa. Então, o TEM, né, que de forma abreviada, ele traz
além da formação teatral apenas de atores negros, ele tem todo esse contexto, né, de trazer várias frentes de trabalho, de maneira que o negro pudesse estar se engajando, e traz essa proposta do movimento Negritude Francesa, que era um movimento negro internacional e posteriormente serviu de base ideológica para a luta e libertação nacional dos países africanos. E aí, com a instalação da ditadura militar em 1964, o TEM ficou extinto, né? Foi extinto foi sendo praticamente extinto, e quando chegou no ano de 1968 ele era praticamente totalmente extinto, né? E como a gente sabe, o principal dirigente, Abdias Nascimento, ele teve que estar indo para o exílio nos Estados Unidos. Então, segundo a Lélia Gonzalez, ela vai dizer que o TEM, né, o Teatro Negro Experimental, Teatro Negro Experimental Negro, ele foi um grande avanço, né, no processo de organização da comunidade negra por todas as frentes que ele se propôs a estar trabalhando. Então, a união dos homens de cor, né, mais o TEM, eles se tornam realmente movimentos, grupos de luta antirracista e que adquiriram mais visibilidade. E também nessa segunda etapa a gente tinha a imprensa negra, que ganhou também um novo impulso, né, com diversos jornais de protesto pelo país. E a gente não pode deixar de falar, porque existia o jornal do TEM, mas existiram também outros jornais na época que não tinham apoio político, mas que estavam com a proposta de estar dando visibilidade às requisições da população negra. E aí você tem, né, eu posso estar registrando aqui o aparecimento da revista Senzala e um episódio assim que ilustra bem esse movimento, esse momento, né? É quando o senador Hamilton Nogueira, ele apresenta na Assembleia Nacional Constituinte um projeto, tá? E essa parte eu achei muito interessante, de lei antidiscriminatória, mas formulado, né, a princípio pela Convenção Nacional do Negro. Porém, não encontra nenhum apoio para a construção dessa lei. E, inclusive, né, o Partido Comunista ele se opõe a esse projeto. E a justificativa, não diferente do que se fala hoje, né, de maneira geral, quando a gente vai falar de inclusão racial, né, de inclusão social do negro, de racismo, né, você ainda tem um grupo, né, de ditos comunistas que vem com essa mesma justificativa. Então, o PCdoB, na época, ele dizia que isso dividiria a luta dos trabalhadores. Então, represavam e que isso iria, de alguma maneira, atrapalhar a marcha da Revolução Socialista no país. Então, nem mesmo no PCdoB essa lei ela encontra apoio. Então, era um movimento que, né, não tinha apoio nem da direita e nem da esquerda marxista. E, enfim, nós chegamos à terceira fase, que é a fase do movimento negro do ano de 1968 ao ano 2000. No início do processo de redemocratização da República Nova. Então, a gente tem que, com o golpe militar de 64, ele representou uma derrota temporária para a luta da política dos negros, né? Os militantes foram estigmatizados, acusados pelos militares de criarem um problema, porque já que racismo não existia no país, né? Então, de acordo com a Gonzalez, a repressão desmobilizou as lideranças negras, né? Então, eles foram lançados numa espécie de semi-clandestinidade. E o movimento negro daquela época ele tinha que superar, né, o isolamento político, a ditadura militar, o esvaziamento dos movimentos, né, ocorreu um esvaziamento. Então, há a necessidade de uma reorganização política com a pugna antirracista, né? Havia essa necessidade. E ela só acontece no final da década de 70, tá? Então, a reorganização política
né? Ela acontece na década de 70, e aí os movimentos populares, juntamente com a ascensão dos movimentos populares sindicais, tá? Então é no bojo dessa ascensão que, novamente, existe uma reorganização política antirracista. Existia um grupo, né, de artistas que criaram o Centro de Cultura e Artes Negras. Então, existia essa imprensa negra também, né? Então, esse grupo de estudantes e artistas, por sua vez, timidamente deram sinais de vida com os jornais Árvore das Palavras. Então, ainda continuava existindo, né, uma imprensa que estava atuante, mas ela não tinha nenhuma pretensão de enfrentamento daquele regime naquele momento. Então, no Rio de Janeiro explodia no interior da juventude negra o movimento Soul, depois batizado de Black Rio. E em 1978, com a fundação do Movimento Negro Unificado, tem-se de volta a cena política do país do movimento negro organizado. Mas aí o autor vai falar, né, como aconteceu esse processo, né, de que maneira isso foi construído. Então ele diz que a influência, né, externa, né, a influência estadunidense, ela projeta algumas lideranças naquele momento, que era Martin Luther King, Malcolm X. Então, esse protesto negro ele se inspira nessas lideranças, né? Então, e organizações negras marxistas, como Panteras Negras e outros movimentos de libertação dos países africanos, sobretudo de língua portuguesa, como Guiné-Bissau, Moçambique e Angola. Então, no primeiro plano, existe no primeiro plano, onde o movimento negro ele começa a assumir um discurso radicalizado contra a discriminação racial, ele vai ser influenciado por esse contexto político dos Estados Unidos. Então, no plano interno, o embrião, né, desse movimento é o movimento negro unificado, que foi a organização marxista de orientação trotskiana e de convergência socialista. Então, já começava a se iniciar uma luta antirracista que entendia que também existe um sistema capitalista, né? Uma luta revolucionária anticapitalista. Então, nessa concepção desses militantes, o capitalismo era o sistema que alimentava e se beneficiava do racismo. E aí, com a derrubada desse sistema e, consequentemente, construção de uma sociedade, né, igualitária, assim seria possível superar o racismo. Então, a gente tinha aí uma política que conjugava raça e classe e atraiu aqueles ativistas que cumpriam um papel decisivo na fundação do Movimento Negro Unificado. Então, é importante falar que foi Flávio Carrança, Hamilton Cardoso, Vanderlei José Maria, Milton Barbosa, Rafael Pinto, Neuza Pereira. Então, entre 1977 e 1979, houve essa convergência socialista, ela publica um jornal chamado Versus, tá? E esse nascimento do MNU, ele significou um marco na história do protesto negro do país, né? E aí ele foi considerado o maior avanço político realizado pelo negro na luta contra o racismo. Então, o movimento negro, ele cria esse movimento negro unificado e decide também criar o movimento negro unificado contra a discriminação racial, tá? Então, retificando aqui, esse movimento é que se torna o maior avanço político realizado pelo negro na luta contra o racismo. Então, os centros de lutas, eles distribuíam, né, junto à população, uma série nos bairros, nas vilas, nas prisões, nos terreiros de Umbanda. Então, assim, eles tinham nos locais de trabalho, nas escolas, o fim de organizar uma peleja contra a opressão racial, tá? Então, eles constroem uma carta aberta para a população, para atingir a população de maneira geral, na luta contra a violência policial, contra o desemprego, e o subemprego e a marginalização da população negra. Então, a programação de ação em 1982 do Movimento Negro Unificado, ela defendia as seguintes reivindicações mínimas
que era a desmistificação da democracia racial brasileira, a organização política da população brasileira e transformação do movimento negro em movimento de massa, formação de um amplo leque de alianças na luta contra o racismo e a exploração do trabalhador. Então, esse movimento foi um movimento extremamente importante, né? E registrou-se também a volta da imprensa negra nesse momento, tá? Então, o nascimento do MNU significou um marco na história do protesto negro no país, porque, entre outros motivos, desenvolveu propostas que unificou a luta de todos os grupos e organizações antirracistas em escala nacional. Então, Petrônio, ele demarca bem a importância do MNU para o movimento negro brasileiro. A gente vê que o MNU ele incentivou também não só despojar o termo negro de sua conotação pejorativa, né, mas adotou oficialmente para designar todos os descendentes de africanos escravizados no país. Assim, ele deixou de ser considerado ofensivo, né, e passou a ser usado com orgulho pelos ativistas, e o que não acontecia antes. O termo anterior era homens de cor. Então, o MNU ele traz à tona o uso do termo negro e não mais homens de cor. E também, nesse momento, ele passa a intervir, né, em pequenas proporções na capacitação de professores para desenvolver uma pedagogia interétnica, na reavaliação do papel do negro na história do Brasil e, por fim, erigiu-se a bandeira da inclusão do ensino da história da África nos currículos escolares. Então, o movimento negro se organizou e se africanizou-se, né? O discurso tanto da negritude quanto do resgate das raízes ancestrais norteou o comportamento da militância. Então, começou a ocorrer o questionamento, né, até mesmo dos nomes, que é a única referência de identidade dos negros brasileiros, e até mesmo essa europeização, até mesmo esses conceitos, né, esses nomes europeus. Então, até mesmo no terreno religioso, essas etapas foram feitas, né? Essa africanização ela acontece. Então, aquela nova geração de ativistas assumia as religiões de matrizes africanas, particularmente o candomblé. Então, o movimento negro ainda se envolveu nessa terceira fase, numa campanha política contra a mestiçagem, né? Eu achei interessante estar chamando a atenção para esse momento, porque esse movimento ele começa a questionar, né, exatamente a teoria do branqueamento e a diluição da identidade do negro no Brasil. Então, começa a se questionar e se defender o casamento endogâmico, né, para a constituição da família negra, já que se compreendia que a mestiçagem traria, né, redundaria, na verdade, né, a longo prazo no etnocídio da população negra. Então, se questionava esse casamento endogâmico e a mestiçagem. Dois aspectos distintos dessa fase, na opinião de Cardoso, que é um autor que o Petrônio menciona, é a introdução pelo movimento negro do ideário político da sociedade brasileira de reivindicações antirracistas e de outro, a crescente consolidação de uma nova identidade racial e cultural para o negro no país. E aí o autor ele vai fazer um quadro, né, muito longo das diferenças, né, de todas as fases, pontuando o que diferencia uma fase da outra. E aí, na quarta fase do movimento negro organizado, que na República de 2000, né, ele faz uma hipótese interpretativa. Então, ele informa que nessa nova fase do movimento negro, com a entrada em cena do movimento hip-hop, ele modifica um pouco esse cenário. Então, ele diz que o hip-hop procura resgatar a autoestima do negro, uma campanha do tipo negro sim, negro sem. Então, nessa fase,
existe esse avanço desse gênero, né, musical, mas que difunde um estilo sonoro do rap, com músicas que trazem letras de protesto, combinam, né, denúncias raciais e sociais, e encontram, assim, uma aliança, um protagonismo negro na sociedade, trazendo os setores marginalizados, né, no caso o negro marginalizado na sociedade. E aí ele se diferencia do movimento negro tradicional e tem muitos adeptos, substituindo nesse momento o uso do termo negro pelo termo preto, já que para os americanos o termo negro é depreciativo, né? Uma variação de uma palavra que para o americano é um termo até mesmo depreciativo. Então ele começa a usar o termo pretos, tá? Então, ele faz uma análise final dizendo que é precoce decretar que a agitação do hip hop será uma ruptura na plataforma do movimento negro. Ele diz que ainda é um movimento desprovido de um programa político ideológico mais geral de combate ao racismo. Então, ele diz também que o hip hop no Brasil não tem um recorte estritamente racial e não atende somente aos negros, mas à população da periferia de maneira geral. Então, gente, eu procurei não confundir muito todos os movimentos e frentes, tentando trazer alguns nomes, né, que o autor faz questão de estar frisando, e eu também entendo, compreendo que serem importantes para que seja de conhecimento, né, da população de maneira geral e para nós que somos população negra. Então, espero que não tenha ficado muito confuso, mas a importância dos movimentos sociais e a trajetória desse movimento, eu achei o artigo assim maravilhoso, porque detalha, né, de uma maneira muito resumida até mesmo, mas traz à tona os nomes, as lideranças importantes nesse período, porque tudo para a população negra parece que foi que chegou vindo caído do céu, né, sem luta. Então achei o artigo de extrema importância, porque traz essa baila, né, toda a luta que sempre existiu, né, desde dos escravizados e continua existindo até hoje. E trazer, e falar, e escrever sobre isso é de extrema importância. Então, muito obrigado e é isso.